Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você não me conhece, se caiu aqui de paraquedas, eu sou Marisson Fraga, esse é o nosso canal e aqui nós falamos sobre questões emocionais, questões comportamentais, questões do funcionamento da mente humana, né? Então, consequentemente, a gente fala aqui muito sobre neurociência, psicologia e principalmente psicanálise. Então, se você gosta desse assunto, se você se interessa, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, e porque aqui tem muito conteúdo relevante para você, tá? E hoje a gente vai trazer um caso de Freud, finalmente aquele caso de Freud que eu já estava falando. Para quem está acompanhando o canal, mais ou menos uns 2 a 3 vídeos atrás, eu falei que eu ia trazer um caso de Freud. Qual foi a demora disso aí, né? Porque eu estou relendo as obras de Freud e eu queria justamente selecionar umas partes que eu achasse interessante para ler aqui com você. Então a experiência que você vai ter agora mesmo que você não tenha pego o caso de Freud para estudar, você vai ter acesso a ele de uma forma minuciosa, de uma forma comentada. Se você, por exemplo, não teve a oportunidade de comprar o livro, né, por falta de recurso, ou porque não encontrou esse livro para você comprar, que inclusive Estudo sobre Histeria não é um livro tão fácil assim para você encontrar, né? Então, na verdade, é o primeiro, a gente pode dizer que é o primeiro livro de Freud, mas ele escreveu junto com Joseph Breuer, né? O primeiro livro que Freud teria escrito ali sozinho mesmo seria o de 1900, que foi a Interpretação de Sonhos. Mas o que é importante aqui você entender? O importante é que você vai ter a experiência sobre um caso de Freud, um estudo clínico, né, um caso clínico, que é da Miss Lucy R, tá? Miss Lucy R. Eu não vou ficar falando toda vez que eu citar o nome dela, eu não vou ficar falando Miss Lucy R, eu vou falar Lucy, tá? Vou tratar ela como se a gente tratasse como se estivesse aqui no Brasil. Então é a Lucy que eu tô falando. Mas você já sabe que a gente tá falando da Miss Lucy R, que tem 30 anos. E uma questão também interessante, antes da gente começar a estudar esse caso aqui, é que agora sim, no dia 24, quem está acompanhando o nosso canal sabe que eu falei que eu ia fazer uma cirurgia um tempo atrás e que eu ia possivelmente passar de 10 a 15 dias aí sem gravar vídeo para o canal. Quer dizer, se eu conseguir gravar, né, dependendo de como vai ser a recuperação, como vai ser o processo pós-cirúrgico, aí eu vou voltar a gravar, porque eu tenho o maior prazer de gravar vídeos aqui para você. Mas eu estou dando um prazo aí de mais ou menos uns 15 dias para ninguém estranhar, né? O pessoal que está acompanhando o nosso canal não estranhar. E aí essa cirurgia foi desmarcada, passei 2 dias no hospital e foi desmarcada a cirurgia, né? Fiquei internado lá no hospital 2 dias, foi uma delícia dormir de máscara, inclusive. Diga-se de passagem, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas a gente está gravando esse vídeo na pandemia, tá? Então, eu fiquei 2 dias no hospital, foi cancelada a cirurgia e agora no dia 24 eu estarei indo para o hospital de novo. Então, a partir do dia 24, talvez eu passe de 10 a 15 dias aí sem gravar vídeo para o nosso canal. Então por isso a gente vai trazer agora esse caso da Miss Lucy. Eu não vou me preocupar com a questão do tempo, tá? Já estamos em 3 minutos aqui, mas é como se fosse uma aula. Veja esse vídeo como se fosse uma aula minuciosa sobre um caso, um estudo de caso de Freud, um caso clínico que é o da Miss Lucy R, que tem 30 anos. Então como foi que ela chegou até Freud? Ela tem um problema, né? A Miss Lucy, na verdade, esse caso chegou para Freud no final de 1892, tá? Então, mais ou menos uns 3 anos antes dele lançar esse livro aqui junto com Joseph Breuer. Eu acho que eu já falei isso nesse vídeo, né? Então, o que acontece? Ela sofria de uma rinite supurativa. Era um problema crônico que ela tinha. E um problema recorrente também, né? Então, ela ia sempre no médico lá e tal, e tinha feito um tratamento. Só que ela chegou com determinadas características, né? Ela voltou para esse médico, mas chegou com determinadas características muito peculiares, que essas características são assim. Ela havia perdido por completo a percepção do olfato e era perseguida quase continuamente por uma ou duas sensações olfativas subjetivas que muito a afligiam. Deixa eu fazer um parênteses aqui para a gente comentar. O que quer dizer isso? No caso, ela tinha perdido o olfato, né? Inclusive a gente tá, como eu falei, gravando esse vídeo aqui na pandemia. Um dos sintomas, né, dessa doença, né, que eu não vou falar o nome para não, enfim, senão o YouTube vai pensar que eu tô gravando um vídeo sobre essa doença, né? Então, mas um dos sintomas é justamente a perda do olfato. Então, ela perdeu o olfato, né? Mas o que acontece? Não só perdeu o olfato, como também uma ou duas sensações, ou seja, cheiros
existiam de 1 a 2 cheiros específicos que ficavam perseguindo ela, que estavam afligindo ela. Então ela não tinha perdido o olfato por completo. Ela tinha perdido a capacidade de sentir o cheiro, mas esses 2 cheiros específicos estavam perseguindo ela, e daqui a pouco a gente vai falar quais são esses cheiros aí, tá? Então, continuando aqui, além disso, ela se sentia deprimida, cansada, queixava-se de cabeça pesada e de apetite e de vigor diminuídos. Ou seja, além da questão olfativa, né, da perda do olfato e desses 2 cheiros que perseguiam ela, ela também estava muito depressiva, né, muito melancólica, sem energia, tal, sem vigor. O negócio estava meio estranho ali. Quando ela foi no médico, esse médico que tinha tratado mais uma vez a rinite supurativa dela, né? Esse médico disse o seguinte: olha só, isso aqui não está me parecendo um caso para mim, não, está parecendo um caso para Freud, vou encaminhar para ele. Foi dessa forma que a Lucy chegou até Freud, né? Então é importante você considerar também que a gente está falando de uma jovem de 30 anos que ela era preceptora na casa de um diretor de fábrica nos arredores de Viena. Tem gente que vai falar que ela era governanta, na verdade, né? Mas não era governanta mesmo, sabe? Preceptora era uma pessoa responsável, era quase como se fosse uma professora, né? Você tem que considerar, por exemplo, que naquele período as mulheres eram treinadas, por exemplo, para serem esposas, né? Eram treinadas para serem esposas. Então a preceptora, na verdade, ela vai também exercer essa função da educação, né, das crianças. Não é só professora de tipo assim, como se fosse no colégio, mas uma educação em outras esferas na vida da criança. Então vai ter gente que vai dizer que ela é governanta. É importante a gente fazer essa distinção, que não necessariamente ela era governanta. Até porque nesse caso aqui tem uma parte que a gente vai chegar lá, mas só adiantando um certo spoiler, ela tem uma certa indisposição, né, um problema de relacionamento interpessoal com outras pessoas que trabalhavam na casa. Então, se ela fosse a governanta, meio que ela tinha o poder ali, né, ela ficava por cima. Mas ela não era governanta, ela era preceptora e ela cuidava das crianças desse diretor, dessa fábrica. A função dela justamente era cuidar da educação e cuidados gerais dessas crianças, né? E tem um detalhe interessante aqui, voltando para o caso, que a gente vai tentar contar esse caso na ordem aqui. Mais sintomas que eu vou falar para você, que o Freud acabou percebendo, é que no interior do nariz dela estava completamente analgésico, a gente pode falar dessa forma, né? Ou seja, ela não sentia o interior do nariz dela, estava completamente sem reflexo, né? Freud fez uns testes, colocou amoníaco e colocou ácido acético, mas ela realmente não conseguia sentir o cheiro, tá? Só sentia o cheiro esses 2 cheiros característicos, e é exatamente isso que a gente vai chegar daqui a pouco para explicar para você. Eu vou ler umas partes interessantes aqui e a gente vai comentando sobre elas, tá? Então vamos lá, só para a gente concluir, para a gente resumir até agora, na verdade, a gente está falando de uma Lucy que tem 30 anos, que ela chegou até Freud porque ela tinha feito um tratamento recente de rinite supurativa com um médico, era algo que ela sofria cronicamente, né, e recorrentemente. Esse médico simplesmente sentiu que ali não era um caso para ele, mandou para o Dr. Freud, e a gente está falando de uma mulher que era preceptora na casa de um diretor de uma fábrica de Viena, ou seja, um cara completamente abastado, né, financeiramente falando, era um cara que tinha grandes recursos aí. E vamos ler agora uma coisa interessante aqui, ó. O abatimento do ânimo, isso é percepção de Freud. Que eu falei também que ela não tem só a questão do cheiro, né? Ela também estava um pouco sem vigor ali e tal. O abatimento do ânimo era talvez o afeto concernente ao trauma. E devia ser possível encontrar uma vivência em que esses odores, agora tornados subjetivos, tivessem sido objetivos. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Continuando aqui, né, entre reticências, talvez fosse mais correto considerar as alucinações olfativas recorrentes, juntamente com o ânimo abatido que as acompanha, como equivalentes do ataque histérico. Então Freud vai perceber que essa questão dela não sentir o cheiro, possivelmente era um sintoma que ele vai chamar de alucinação olfativa. Achei interessante esse termo. Era um sintoma, na verdade, que possivelmente ali tinha tudo a ver com um trauma vivenciado.
né? Então ele vai começar a investigação justamente por causa através desse sintoma aí. Ele vai pegar justamente esse fio que ele vai falar, bom, isso aqui vai ser o elo justamente de ligação, né, do trauma. O problema não tem a ver com o cheiro. O cheiro, na verdade, é só um sintoma de algum trauma que foi vivenciado e que possivelmente ela estava lá, quando ela vivenciou esse trauma, tinha a ver alguma coisa com esse cheiro. Então, enfim, vamos pegar por aí, né? E é justamente a partir daí que ele vai começar a investigação dele. Essa expectativa logo se cumpriu. Ele fala um pouco mais abaixo. A minha pergunta, craseado, tá? A minha pergunta sobre que tipo de odor a perseguia com mais frequência, recebi a resposta como o de torta queimada. Então ela fala que o cheiro de torta queimada era um odor que perseguia ela com muita frequência. E ela não sentia outro tipo de cheiro. Lembrando aqui, Freud já tinha feito o teste lá com ácido acético, com amoníaco, mas ela não sentia esse tipo de cheiro. Ela só sentia cheiro de torta queimada. E o Freud vai justamente pegar por aí, né? Ele escreve aqui: é mesmo bastante incomum que sensações olfativas sejam escolhidas como símbolo da lembrança de traumas. É bastante incomum isso aí. Mas parecia evidente o motivo dessa escolha. A doente padecia de uma rinite supurativa, que a gente já falou que é crônica e recorrente, e por isso o nariz e as suas percepções estavam no primeiro plano de sua atenção. Isso, se a gente se aventurar a explicar, inclusive até através de um ponto de vista neurocientífico, a gente poderia dizer que o sistema ativador reticular ascendente dela, eu não quero nem demorar muito nessa explicação, né? Mas o sistema ativador reticular ascendente dela estava muito focado na percepção olfativa. É mais ou menos se eu dissesse o seguinte: você engravidou, por exemplo, né, sendo uma mulher, você engravidou, e depois que você engravida, possivelmente você vai começar a observar outras mulheres que estão grávidas. Aí você se pergunta da seguinte forma: bom, mas será que todo mundo combinou de engravidar no mesmo momento? Não, essa quantidade de grávidas sempre existiu, mas é que agora o sistema ativador reticular ascendente, levando para uma explicação neurocientífica, está ativado, é como se fosse o porteiro da sua consciência. No caso da Lúcia aqui, ela começa a captar essas informações olfativas porque ela tinha uma rinite supurativa. Então, o que Freud está querendo dizer aqui é que ela observava muito essas percepções olfativas. Eu acho que ela ficava monitorando muito, né, para saber, bom, hoje eu amanheci com coriza, né? Hoje eu amanheci, sei lá, eu não sei quais são os sintomas da rinite supurativa, não pesquisei, tá? Mas suponhamos, ela ficava muito focada, né? Muito com atenção muito voltada para o que ela estava sentindo com relação à rinite. Então, como era um centro da atenção dela, o Freud percebe que era um caso raro ele diz aqui, né, de sensações olfativas serem escolhidas como símbolos de um trauma, mas no caso dela é evidente isso aí por causa da questão da rinite supurativa. Então, o que ele vai considerar aqui, por exemplo, também é que na casa onde ela cuidava de 2 crianças, faltava a mãe, ou seja, a mãe tinha morrido em alguns anos em decorrência de uma doença, né? E aqui tem uma questão que é justamente que você vai entender o porquê que ela sentia o cheiro de torta queimada. Lembrando aqui, ó, não vou me preocupar com a questão do tempo do vídeo. Eu quero que a pessoa que assista esse vídeo tenha uma experiência gradativa, né? Porque tem gente que está assistindo esse vídeo aqui e já sabe onde é que a gente vai chegar. Mas eu estou gravando o vídeo especialmente para pessoas que nunca pegaram esse caso, nunca leram esse caso, não conhecem esse caso. E é como se elas estivessem lendo o caso. Então a gente está lendo junto, tá? É basicamente isso aqui. Eu deveria ter explicado inclusive isso no começo do vídeo, mas enfim, vamos lá. Por que ela sentia o cheiro, né? Que cheiro é esse que ela falou que sentia de torta queimada? Aí o Freud vai explicar que vai pegar justamente essa questão do ponto de partida da análise dele vai ser o cheiro de torta queimada, né? E ele escreve aqui: o que deveria ter sido uma única sessão se prolongou por várias sessões, pois a doente só podia visitar-me na hora de consulta quando tinha pouco tempo para lhe dedicar, ok? Vou ler só partes importantes. Miss Lucière não entrou em estado sonambúlico quando tentei hipnotizá-la. Aqui eu vou fazer um resumo, que é o seguinte: o Freud, ele estava nesse período aqui, é importante você entender isso,
Existia a questão do método catártico, né? Ele já tinha estudado, por exemplo, com Charcot, ele estava nesse momento aqui muito próximo de Joseph Breuer, então existia a questão de você utilizar como ferramenta, né, do tratamento o método catártico, que seria você hipnotizar o paciente, né, o paciente entrar no estado sonambúlico, que eles chamam, né, do sonambulismo, e através desse estado, né, de alteração de consciência, ele iria conseguir acessar memórias que em consciência normal, né, em estado de vigília normal, ele não conseguiria acessar. Então aí, a partir desse momento, não só isso também, como existiam algumas questões de sugestão, né, por exemplo, de você dizer assim para o paciente, você não vai mais sentir isso, tá? E aí o paciente passava, inclusive, até, isso é uma questão polêmica, porque o paciente passava um tempo realmente sem sentir, mas depois voltava, né, os sintomas, né? Então aqui a gente entra numa parte da história que é uma questão interessante. Eu não vou passar muito tempo falando sobre isso aqui, porque o Freud é como se ele pegasse essa história e ele abrisse um parênteses para falar sobre o porquê que ele não utilizou a questão do hipnotismo com ela, porque a Lucy não era hipnotizável. E ele vai meio que fazer uma defesa, o que é uma polêmica também, porque tem gente que vai dizer que o Freud abandonou a hipnose porque ele não era um bom hipnólogo. Só que eu entendi que é quase como se ele estivesse se defendendo aqui, né? Ele vai falar, por exemplo, que quando ele esteve lá nas clínicas de Nancy, que na verdade clínica de Nancy pode ser conhecida também como a escola de Nancy, né? E Nancy era o nome de uma cidade, não é o nome de nenhuma pessoa específica, é o nome de uma cidade lá da França. E ele esteve lá justamente no ano de 1889. E ele viu, de fato aqui, ele viu um cara que é o mestre da hipnose, né? Dr. Liebold. Ele viu o camarada dizer o seguinte, olha, sim, se possuíssemos os meios para induzir qualquer pessoa ao sonambulismo, a terapia hipnótica seria a mais poderosa de todas. Então esse cara da escola de Nancy, da clínica de Nancy, ele já disse, olha, nem todo mundo vai ser hipnotizável, tá? E aí o Freud vai fazer um contraponto justamente com algo que ele ouviu lá na clínica de Bernheim. Esse Bernheim que ele está falando é o Hippolyte Bernheim, né, que é um neurologista e também era hipnólogo. Ele vai falar que na clínica do Bernheim tinha-se quase a impressão de que tal arte, ou seja, a hipnose, realmente existisse, no que ele está falando aqui, que seria impossível você hipnotizar todas as pessoas e conseguir êxitos nos tratamentos, e fosse possível aprendê-la com ele. E o Freud vai falar aqui, nesse trecho ele vai passar um tempo enorme explicando aqui que não necessariamente todas as pessoas são hipnotizáveis e que ele encontrou uma outra técnica. Eu estou fazendo um resumo de não sei quantas páginas para você, acho umas 4 ou 5 páginas, vou resumir aqui agora. Ele encontrou outra técnica que seria fazer uma pressão na cabeça da pessoa e ele avisava a pessoa, né? Justamente ele avisava, olha, quando você se lembrar daquilo que eu quero que você se lembre, daquilo que a gente está buscando como resposta, né? Quando eu disser já, eu vou fazer uma pressão na sua cabeça, mais ou menos assim. E a primeira coisa que vier na sua cabeça é isso que a gente está buscando, tá? Então ele vai falar que existiam pessoas que... ele adquiriu uma segurança tão grande nessa técnica que existiam pessoas que falavam assim, não lembrei de nada. Ele falava, isso não é possível. Eu vou fazer de novo e você vai se lembrar. E de fato ele conseguia, realmente era uma técnica mais trabalhosa, mas ele conseguia êxito, né, nessas técnicas aí. Então, a questão, por exemplo, de Lucy, ele não pôde fazer isso porque Lucy não entrava nesse estado catártico, né? Ele não entrava nesse estado catártico, ela na verdade não entrava nesse estado catártico. E olha aqui, eu tô pulando, eu acho que eu resumi esse negócio aí para você. Tem até uma nota de rodapé, olha só, a nota de rodapé, deixa eu só mostrar aqui para você, que eu acho que ele inseriu isso anos depois. Olha, aqui começa a nota de rodapé, tá? E depois eu vou virar a página para você ver aqui. Olha só, a nota de rodapé continua ainda nessa página daqui e ainda vem para essa página de cá. Então assim, ele inseriu, acho que anos depois, uma nota de rodapé enorme, que é tipo uma história à parte. Por isso que a gente não vai
passar muito tempo aqui, mas só para você entender que ele foge um pouco da história de Lucy, meio que para se explicar, para dizer, olha, eu não utilizei essa técnica com ela porque não funcionou, com ela realmente não funcionou, tá? Então vamos voltar ao caso aqui para Lucy. Uma coisa interessante aqui é, feita essa longa e inevitável digressão, ou seja, ele fala, né, ele gastou acho que umas 5 ou 6 páginas aqui só para falar sobre isso. Volta à história da Miss Lucy, né, Miss Lucy R. Nas tentativas de hipnose, portanto, ela não entrava em sonambulismo. Apenas ficava deitada, tranquila, em algum grau de influência mais leve, os olhos continuamente fechados, a fisionomia algo rígida, sem mover um membro. Perguntei-lhe se ela lembrava em que ocasião havia surgido a sensação do cheiro de torta queimada, né? E ela disse sim, eu sei disso com precisão. Foi há cerca de 2 meses, 2 dias antes do meu aniversário. Ela vai dizer que ela estava num quarto de estudos e que brincava com as 2 meninas, no caso as 2 filhas do diretor, que são filhas da casa onde ela trabalhava, né? Da casa do diretor, enfim, você entendeu. Aí o que acontece? Ela de fato estava no quarto de estudos e acabou que ela estava brincando de cozinhar com as meninas. Ela estava cozinhando torta. E aí ela recebeu nesse momento, 2 dias antes do aniversário dela, ela recebeu uma correspondência. E essa correspondência era da mãe dela. Então quando ela foi pegar para ler essa correspondência, as meninas, né, que ela tomava conta, que era a preceptora, essas meninas pegaram a carta da mão dela e disseram assim, olha, a gente não vai deixar você ler essa carta agora, você não pode ler essa carta agora, porque essa carta possivelmente é por causa do seu aniversário, que vai acontecer 2 dias posterior, né? Então, para ficar mais especial para você, a gente vai guardar essa carta e você só vai ler no dia do seu aniversário. Então, ela achou essa atitude muito amável, né, das crianças. E aí que tem um X da questão, que durante todo esse processo, como elas estavam brincando de cozinhar e elas estavam cozinhando a torta queimou. Daí veio o cheiro de torta queimada. E aí você vai ficar se perguntando, mas o que é que tem a ver com isso, com trauma, né? E o Freud justamente também estava se perguntando isso que você está se perguntando, e por isso ele foi conversando com ela, né? Então eu vou citar um breve trecho aqui do diálogo deles, né? Ela vai dizer que ela ficou comovida com o fato das crianças serem muito carinhosas com ela. Aí o Freud pergunta, mas elas não eram sempre carinhosas? Aí a Lucy fala, sim, mas justamente quando eu recebi a carta da minha mãe, elas foram muito carinhosas. E Freud fica meio que tipo assim, mas eu não entendo exatamente o porquê que esse cheiro de torta queimada ficou. Tô achando esse negócio tão simples aqui, mas enfim, ele continua conversando com Lucy, e a Lucy fala o seguinte, é que eu tinha a intenção de viajar para a casa da minha mãe, e afligia-me tanto o coração abandonar essas crianças queridas. Vou pular um trecho e vou ler partes importantes aqui. Agora Miss Lucy falando novamente, né? A situação na casa estava insustentável. Deixa eu resumir aqui. Ela vai dizer que, na verdade, quando a mãe das meninas faleceu, ela tinha prometido, antes da mãe das meninas falecer, ela tinha prometido que ela cuidaria das crianças como se fossem filhas dela, tá? Só que a situação na casa estava insustentável, porque aí ela fala, olha aí por que ela não é governanta, né? Ela fala assim, a governanta, a cozinheira e a francesa parecem ter julgado que eu me ensoberbecia em meu cargo, e uniram-se numa pequena intriga contra mim, e contaram ao avô das crianças toda sorte de coisas a meu respeito, e não encontrei nos 2 senhores, no caso no pai das crianças, né, e no avô, não encontrei nos 2 senhores o apoio que esperava quando me queixei a eles. Diante disso, apresentei minha demissão ao senhor diretor, ou seja, ela pediu demissão. E o cara simplesmente falou o seguinte, olha, você tá com a cabeça muito quente, né, você tá, enfim, eu sei que aconteceu um problema, espere mais uns, acho que 2 dias, né, ou 2 semanas, 2 semanas, e reflita durante 2 semanas e depois a gente volta a conversar sobre essa possível demissão. E justamente ela, nesse período daí, é o que aconteceu, né? Pelo que eu entendi aqui, é o que aconteceu, a questão da torta, né? Outra coisa também, questão de afeto contraditório. Freud vai perceber que tem essa questão do afeto contraditório, porque ele pergunta assim, além da ternura que as crianças tinham com você,
algo em particular ligava você às crianças? E aí ela vai dizer sim. Em seu leito de morte, eu havia prometido à sua mãe, no caso ela fala sobre isso, uma parente distante minha, que era uma parente distante dela, que me dedicaria a cuidar das pequenas, ou seja, das filhas, com todas as minhas forças, que não as abandonaria e que substituiria a mãe junto a elas. Havia quebrado essa promessa ao apresentar a minha demissão. Então, ela já estava começando a apresentar uma certa confusão aí, né? Uma contradição de afetos, porque ao mesmo tempo que ela tinha prometido para a mãe das meninas que ela cuidaria das meninas como se fosse filha delas, e que ela realmente faria não só o papel de preceptora, como faria o papel de mãe também, mas ao mesmo tempo ela tinha pedido uma carta de demissão, porque tinha julgado que a governanta, né, o que ela chama de a francesa e a cozinheira, estavam, de certa forma, a situação estava se transformando como insustentável, porque elas estavam achando que a Lúcia era soberba, sabe, estavam criando intriga com ela. Então o fato dela pedir a demissão deixou, de certa forma, uma contradição dentro dela. Bom, eu disse que eu ia cumprir essa promessa para uma parente minha distante, mas enfim, ela estava no leito de morte, né, moribunda, e ela tem 2 crianças pequenas, e eu disse que realmente eu ia proteger e cuidar e educar essas crianças, mas ao mesmo tempo eu pedi minha carta de demissão, porque agora não dá mais para continuar aqui nessa casa e tal. Aí o Freud vai falar um pouco sobre a questão de afetos contraditórios, e agora a gente está chegando já possivelmente no final da parte mais interessante aqui do caso, né? Aí tem um trecho aqui que o Freud, ele fica se perguntando, né? Ele divide essa dúvida dele com o leitor, né? Então ele começa a perguntar, ele está muito cismado com essa questão do cheiro, e ele não acha que esse fato das crianças ou o fato da intriga dela com outras trabalhadoras da casa fosse tão importante assim, né, apesar dos afetos contraditórios, mas ele não está vendo uma justificativa ainda para criar uma histeria nela. Então ele começa a se perguntar basicamente o seguinte: por que tudo isso não permaneceu no terreno da vida psíquica normal? Em outras palavras, o que justificaria a conversão nesse caso? A conversão que ele está falando do sintoma olfativo, né? Porque ela não se lembra constantemente da própria cena, em lugar de lembrar-se da sensação a ela associada, que preferia como símbolo da lembrança. Tais questões poderiam ser impertinentes e supérfluas se se tratasse de uma velha histérica, é exatamente assim que Freud escreve. E em quem aquele mecanismo de conversão fosse habitual. Essa garota, porém, só havia adquirido histeria por ocasião desse trauma, ou ao menos dessa pequena história de padecimento. Claramente, Freud não está vendo uma gravidade muito justificável aqui para ela fazer essa conversão. E por que esse problema não ficou na vida psíquica dela normal? Porque teve essa conversão, né, para a questão olfativa, né? Se ela fosse uma senhora que tivesse passado por muito problema na vida, uma velha histérica, como ele fala aqui, então tudo bem, isso se poderia justificar, né? Mas uma jovem, por que isso impactou tanto ela? Então ele fica se fazendo essas perguntas, né? E aí ele vai falar o seguinte: olha, pela análise de casos semelhantes, eu já sabia que, para a aquisição de uma histeria, uma condição psíquica é indispensável, a saber, que uma ideia seja intencionalmente afastada. Nessa tradução aqui, ele diz intencionalmente afastada, mas você pode considerar essa palavra afastada como recalcada, reprimida, né? Deslocada também. O termo que ele usa no original seria basicamente isso. Então, eu vou falar recalcada, tá? Que uma ideia seja intencionalmente recalcada da consciência, ou reprimida da consciência, e excluída da elaboração associativa. Então, ele está percebendo que tem alguma coisa que ela ainda não está falando. Alguma ideia, algum afeto, algum sentimento, alguma situação que precisou ser deslocada para que ela conseguisse, para que ela de fato apresentasse essa histeria, né? Entendesse essa situação como traumática, e é isso que exatamente Freud vai começar a investigar. Ele percebe claramente que ainda falta algo, e fica muito claro quando ele escreve assim: assim, de fato, a Miss Lucy R. ter sucumbido naquele momento à conversão histérica, tirei a conclusão de que, entre os pressupostos daquele trauma, devia haver um que ela deliberadamente deixava obscuro, que se empenhava a esquecer, a ideia do recalcamento que ele está falando aqui.
juntando a ternura pelas crianças, olha a sacada dele, e a suscetibilidade para com as outras pessoas da casa, apenas uma interpretação seria admissível. Tive a coragem de comunicá-la à paciente. Disse-lhe: não acredito que essas sejam todas as razões para o seu sentimento em relação às duas crianças. Antes, presumo que esteja apaixonada por seu patrão, o diretor, talvez sem se dar conta disso você mesma, e que alimente em si a esperança de ocupar efetivamente o lugar da mãe. A isso acrescenta-se ainda o fato de ter se tornado tão suscetível em relação aos empregados com os quais convivera pacificamente durante anos. Você teme que eles percebam algo de sua esperança e zombem de você por isso. Então aqui, Freud sendo Freud, né? Ele chega sem meias palavras e diz: o negócio é o seguinte, eu já estou percebendo aqui, né, que para você fazer essa conversão histérica, de uma forma tal que os seus sintomas vá justamente para a parte do nariz, e que, baseado no que você me apresentou, que não justificaria um trauma, principalmente para uma pessoa da sua idade, e de acordo com tudo que você está me falando aqui, só tem uma suposição, você está recalcando alguma ideia, e é por isso que está vindo a questão da histeria para você. Você recalcou alguma ideia que você não acha admissível, e eu aposto que essa ideia você está apaixonada pelo seu patrão. É isso que eu acho que você... E você está com medo também, já que está um clima chato entre os empregados de lá, você está com medo também de que eles percebam que você está apaixonada pelo seu patrão, pelo diretor da fábrica, pelo dono da casa, e que eles zombem de você por causa disso. E aí, o Freud dá essa cartada nela, e ela diz: sim, creio que é isso. O interessante aqui é que Freud pergunta: mas se você sabia que você ama o diretor, por que não me disse isso aí, né? E ela fala: eu não sabia de fato. Ou melhor, eu não queria sabê-lo. Queria tirar isso da minha cabeça. Nunca mais pensar a respeito. Creio, aliás, tê-lo conseguido nesses últimos tempos. Então, vamos tentar resumir aqui a história, porque tem uma coisa interessante aqui ainda, né? Que nesse momento a resistência dela termina, né? Ela estava resistindo a essa ideia, não só essa resistência com relação a Freud, como com ela mesma também, por isso que teve o deslocamento. Mas nesse momento a resistência sai completamente, ela se, digamos assim, ela se abre com Freud, né? Então ela realmente vai falar tudo que vier na cabeça dela. Acabou a resistência aí nesse momento. Ela fala: isso me era penoso, apenas por ser ele o patrão a quem sirvo, em cuja casa vivo, em relação ao qual não sinto em mim, como em relação a um outro, uma independência total. E porque sou uma garota pobre, e ele é um homem rico de família distinta, de certo as pessoas ririam de mim, se suspeitassem de alguma coisa. O que acontece aqui? Na verdade, ela vai começar a falar para o Freud que, em determinado momento, ele chegou para ela para dizer, para conversar sobre a educação das crianças, tá? Ele chegou para ela para conversar sobre a educação das crianças, e a Lucy vai dizer que ele olhou para ela de uma forma diferente. Pelo que eu entendi, o Freud entende aqui, né? Ele entende aqui que o fato dele ter olhado para ela diferente não significa que ele estivesse dando uma abertura para ela ou que ele tivesse apaixonado, mas já que ele estava conversando sobre a educação das filhas, talvez isso tenha remetido a lembrança da ex-esposa dele, que tinha falecido. Eu sei que ela fala que ele olhou de uma forma diferente e a partir daí nasceu uma paixão. Só que tem um detalhe aqui. O que acontece? Depois que essa resistência termina, que ela começa falando para Freud sobre tudo que tinha acontecido, né? Tudo bem, ela vai para casa e a questão do cheiro da torta queimada, com o passar de alguns dias, esse cheiro ele sai, ele termina. Ou seja, teoricamente ela estaria curada da histeria, né? Ela colocou para fora aquela questão: o que você não fala vira um sintoma, né? O que você enterra vivo não morre. Então
Quando ela falou para Freud e acabou essa resistência nela, ela colocou para fora aquilo que estava afligindo, ou seja, aquela ideia que na verdade foi censurada pelo mecanismo de deslocamento, ou repressão, ou recalcamento, ou recalque, como queira chamar. Então, a partir desse momento, ela começa, teoricamente, a ficar curada. Só que aí apareceu um outro sintoma. Ela não estava mais sentindo cheiro de torta queimada. Ela estava sentindo agora cheiro de charuto. E aí começa uma nova investigação de Freud. Mas essa nova investigação acaba sendo até muito rápida, né? O Freud vai justamente fazer vai começar a conversar com ela, né? E ele pergunta sobre, você está sentindo cheiro de charuto, né? Mas se fuma todo dia na sua casa, ou se fumou em algum caso específico. Ela fala, fuma-se todos os dias em nossa casa, né? Realmente eu não sei se o odor que sinto representa uma ocasião especial. Então ele vai fazer aquela questão da pressão, que ele gasta umas 5 ou 6 páginas aqui falando. Ele vai fazer aquele negócio da pressão da cabeça nela, tá? E ela se lembra de uma cena, né? Essa cena que ela se lembra é de uma sala de um jantar. Então está acontecendo um jantar, nada demais. O Freud continua tentando buscar na memória dela ali de onde poderia vir esse cheiro de charuto. E ela fala, não, tem um jantar e tal, mas está tudo direitinho aqui, não tem nada, né? As crianças estão aqui, o diretor, o dono da casa, o pai das crianças está também. E de repente ela fala, sim, lembro, peraí, tem alguém diferente aqui. Tem um contador, né? Tem um contador que é diferente, é um contador-chefe, é uma pessoa muito querida da família, uma pessoa que já tem intimidade da família. Ele não seria definitivamente uma pessoa que a gente poderia considerar que houvesse uma ocasião especial. Ele era uma pessoa que não jantava com a gente com todos os dias, mas com frequência, assim, ele tinha acesso à casa e tal. E aí ela vai puxando na memória e ela se lembra que quando o contador-chefe ia embora, ele tentou beijar as crianças, dar um beijinho nas crianças, e o pai, na verdade, o diretor, né, o pai das crianças, gritou dizendo que ele não beijasse as crianças, certo? Pois bem, e Freud vai continuar investigando essa questão, né? Ele vai continuar investigando essa questão. Ele pergunta assim, o seguinte, o que é anterior no tempo? É essa cena ou a cena da torta queimada? E aí ela fala, a última cena é a mais antiga, e para ser precisa, em quase 2 meses. Freud pergunta, por que então sentiu uma pontada no coração no momento da rejeição do pai? Veja, só um detalhe, esse rejeição do pai que ele está falando aqui, é a situação do pai, pode ser traduzido como uma defesa também, tá? Ela fala que ela sentiu uma pontada no coração, e simplesmente depois disso ficou com cheiro de charuto. Esse episódio foi 2 meses antes do episódio da torta queimada. Por isso era como se fosse assim, era um sintoma que já estava acontecendo. E a questão do cheiro de torta queimada acabou por consolidar o cheiro de torta queimada. Quando a histeria dela, ligada ao cheiro de torta queimada, terminou, foi curado, digamos assim, apareceu justamente o que estava por trás disso, que fazia mais tempo, que era o cheiro de charuto. E ela tinha sentido uma pontada no coração quando aconteceu essa situação do pai das crianças gritar com o contador-chefe para que ele não beijasse as crianças. Ela achou uma coisa meio descabida, né? Muito ignorante da parte dele para uma situação tão simples de entender, né? A reprimenda, de qualquer forma, não se dirigia a você. Então Freud vai perguntar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra se ele não estava falando com você? E ela diz o seguinte, não foi certo tratar assim asperamente um velho senhor, que é amigo querido e além do mais um convidado. Pode-se dizer aquilo com tranquilidade, ou seja, ele não precisava de tanta grosseria para falar não beije os meus filhos, né? Então foi apenas, aí Freud perguntando, né? Então foi apenas uma expressão violenta de seu patrão que feriu você? Talvez você tenha se envergonhado por ele, ou pensado, se por tal insignificância ele pode ser tão violento com um velho amigo e convidado, como não seria comigo se eu fosse sua esposa? Aí ela falou, não é isso. E o Freud continua, mas de qualquer forma, foi por causa da sua violência? E ela fala, sim, por causa do beijo das crianças, ele jamais gostou disso. Aí ela vai trazer a raiz da questão, porque ela fala o seguinte,
Outra vez, olha só, aqui está a raiz da questão dela. Outra vez, alguns meses antes, sucedera que uma senhora amiga fora visitá-los e, ao despedir-se, beijara as duas crianças na boca. O pai, que estava presente, conteve-se muito bem para não dizer nada à dama. Porém, quando ela partiu, sua fúria irrompeu sobre a infeliz preceptora, que no caso é Freud que está contando essa história, tá? Declarou-lhe que a responsabilizaria se alguém beijasse as crianças na boca, que era sua obrigação, já que ela era preceptora, não tolerar isso e incorreria em negligência de seus deveres se o consentisse. Se isso voltasse a ocorrer, ele confiaria a educação das crianças em outras mãos. Então, o que é que acontece? Freud vai entender que a raiz está justamente aqui. Se por um assunto tão pequeno, em que, além do mais, sou completamente inocente, isso ela falando a Lucy, ele pode exasperar-se comigo desse modo e fazer-me tais ameaças, então me enganei. Ele nunca teve por mim um sentimento mais cálido. Este lhe teria ensinado a mostrar consideração. Então ela percebeu nesse momento que ela foi chamada a atenção, porque a visita, a dama beijou as crianças na boca e ele não falou nada com a dama, simplesmente jogou a sua fúria para a preceptora, né, e ameaçou ela. Ele percebeu, bom, se ele está falando assim comigo, então ele não me ama, né? Então, o que acontece? Moral da história, para a gente finalizar o caso, quase 1 hora aqui de aula, né? Moral da história, o que aconteceu foi, o Freud, na verdade, ela ficou curada, aqui tá, o Freud vai dizer que ela ficou curada depois que chegou a essa conclusão, junto com o Freud. Ele vai dizer que encontrou, inclusive, ela, se eu não me engano, 2 meses depois, né? E ela estava super tranquila, estava transfigurada, inclusive, estava muito alegre. Ele, inclusive, até chegou a pensar que ela tivesse se casado com um cara, que realmente o cara se apaixonasse por ela e tal. Mas ela vai dizer, não, eu sempre fui feliz, aqui naquele momento realmente, eu sempre fui alegre e tal, mas naquele momento eu estava muito, né, para baixo e tal, justamente por isso que tinha acontecido. Então, fazendo um resumo dessa história de trás para frente, para você entender melhor, porque o trabalho de Freud ele é um trabalho, querendo ou não, investigativo, e a gente quis contar exatamente na linha do tempo aqui, não se preocupando, inclusive, com o tempo do vídeo. Fazendo uma... E outra coisa, para você que gosta dos casos de Freud, ótimo, tranquilo, se inscreve no nosso canal. Para você que não está gostando, inclusive eu já te digo logo que tem texto breve que a gente vai comentar aqui, que a gente vai precisar ser sucinto. Tem vídeo também que a gente é sucinto, mas quando eu trouxer esses casos de Freud, eu não vou me preocupar com a questão do tempo, tá? Então nem assiste se você não gosta de vídeo muito longo. O que é que acontece? Houve um momento em que uma dama chegou, foi visitá-la, contando agora na linha do tempo real, não na linha do tempo que é apresentada por Freud. Houve um momento em que uma senhora chegou na casa, né, e aí, quando ela foi se despedir, ela beijou as 2 crianças na boca. E há um tempo atrás, na verdade, o pai das crianças tinha conversado com a Lucy sobre a educação das crianças, e ele tinha sido muito... ele tinha olhado para ela de uma forma diferente. A partir desse momento nasce uma esperança, né? Nasce um amor, nasce uma paixão aí. E o que acontece é que ela começa a nutrir esse tipo de sentimento. Só que quando acontece essa situação da dama, né, sair da casa e simplesmente beijar as crianças na boca, e ele ficar super estressado e falar com ela, ameaçando ela, dizendo que se isso acontecesse de novo, iria demiti-la. Então, a partir desse momento daí, acabou que ela meio que... não é que ela perdeu as esperanças, mas é como se ela tivesse recalcado. Ela tivesse chegado à conclusão de que, olha, esse amor daqui é um amor impossível. Então essa ideia mais ou menos começou a ficar recalcada, né? A ficar deslocada, digamos assim, da questão do consciente dela. Ela foi lutando contra isso, na verdade. E o que acontece é que alguns dias depois, né? Algum tempo depois, o contador-chefe estava jantando na casa, e quando ele vai sair, vai embora, ele também beija as crianças. Não na boca, mas ele beija. E o diretor justamente trata ele muito mal, grita com ele. E nesse momento estão fumando charuto. E por estarem fumando charuto, fica muito marcado na cabeça dela, porque ela sentiu um medo ali naquele momento, né? Foi um momento marcante, ela achou desnecessário, inclusive, ter tratado o contador-chefe daquela forma, por causa de uma atitude como essa. Então ela
o cheiro do charuto ficou preso ali nela, né? E possivelmente ela ficou com medo, né, daquela situação. Estão ligando aqui pra mim, mas eu não vou cortar o vídeo, tá? Possivelmente ela ficou com medo daquela situação, pô, isso vai cair pra cima de mim e tal, e finalmente eu talvez perca aí a pessoa amada, ou a oportunidade de trabalhar com as crianças e tal, a oportunidade de cumprir aquilo que eu tinha prometido para a mãe delas, enfim. E o que acontece é que ela fixa muito bem essa questão dos cheiros, vira um sintoma, né? Acontece uma conversão e esse cheiro de charuto acontece de ficar preso na psique dela como um sintoma de um trauma, né? Pois bem, levando em consideração isso, algum tempo depois vem a situação da torta queimada. E a torta queimada acontece num momento assim, muito afetivo, né? Mas também num momento de afetos contraditórios, porque ela estava se indispondo com as pessoas que trabalhavam na casa, mas ao mesmo tempo as crianças tinham sido muito amáveis com ela, e por causa da indisposição com os empregados ela já tinha pedido demissão, mas o diretor pediu para ela pensar durante 2 semanas. Então, durante toda essa questão do afeto contraditório, levando em consideração toda essa questão também de sentimentos, né, paradoxais, e todo esse conflito interno que ela estava vivendo, a questão, por exemplo, da mãe das crianças ser um parente distante dela, e ela, por exemplo, dizer para a mãe que iria cuidar das crianças como se fosse mãe delas, né, como se as crianças fossem filha, mas ao mesmo tempo ela nutria uma paixão pelo diretor, né, pelo pai das crianças, e ele tinha tratado ela mal. Então toda essa confusão daí acabou trazendo para ela uma histeria muito grande, até porque a ideia da paixão pelo diretor não era uma ideia que ela considerasse uma ideia permissiva, né? Era uma ideia censurável para ela, e por isso houve a questão do deslocamento. E como ela tinha a rinite supurativa, os sintomas dela se converteram de uma forma muito concentrada para a questão da respiração. Então, enfim, chegamos ao fim desse caso de Freud. Acho que eu apresentei ele repleto de detalhes, mas é da forma exatamente que eu queria apresentar. Como eu falei, acho que é tarde falar isso agora, né? Mas para quem gosta de vídeo longo, definitivamente nem adianta assistir esses vídeos aqui com os casos de Freud, porque inclusive o caso Catarina que a gente começou aqui no canal é um caso que ele é pequeno, mas a gente está passando para casos maiores agora. Já teve esse cheio de detalhes, e os outros casos são provavelmente maiores. Eu ainda estou pensando, inclusive, se eu vou trazer o caso Ana O ou não, porque quando fala-se sobre Freud, estudo sobre histeria, o pessoal fala muito sobre o caso Ana O, que é um caso muito conhecido, mas é um caso de Joseph Breuer, na verdade, né? Então, assim, a gente está pensando se vai trazer ou não. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações, e os textos breves de Freud a gente consegue fazer de forma mais breve. Mas esses vídeos aqui, para trazer de uma forma detalhada mesmo, da forma como eu gostaria de trazer, então só vai ter que ser dessa forma, tá? Negócio de vídeo de 40 minutos a 1 hora por aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.